Jesus veio para trazer cura, liberdade. Mas o que adianta eu viver muito se dentro de mim eu estou amargo e azedo? Se dentro de mim eu não me suporto? Se dentro de mim eu me olho? E que lixo sou eu? Que validade tem os anos para mim? Que porcaria! Que mau negócio! Jesus não veio só te dar saúde. Jesus veio curar e limpar a tua alma. Jesus, no texto que nós lemos, começa dizendo: ei, a tua fé é boa demais. Você crê que o teu servo pode ser curado? Vai para casa, o teu servo vai ser curado. Entrou na casa da sogra de Pedro. Pedro era casado. Se fosse nos dias de hoje, ele era obrigado a declarar o nome da esposa, o nome dos filhos, senão ia tomar uma ação. Mas, outrora, normalmente, os homens eram contados. Hoje a sociedade mudou a forma de agir. Ela tem um novo comportamento. Mas Pedro tinha uma casa e ele tinha convívio com a sogra. Porque ele abriu a porta e a sogra recebeu ele. Vamos pensar seriamente. É algo a se pensar. E no que entrou, Jesus entrou, ele tocou na mão da enferma. Hoje em dia você pediu um exame antes, toxicológico, não sei o que, para verificar se não tem nenhum problema de transmissão, uma contaminação. Jesus não está preocupado em ser contaminado, ele está querendo te contaminar com o amor dele. Ele tocou nela, e quando tocou nela, ela estava envolvida em febre. Febre significa que algo dentro do organismo dela estava em desacordo. Febre nada mais é do que seus glóbulos vermelhos brigando, brancos, white, brigando para corrigir algum defeito dentro do seu organismo. Isso que é febre. Parece que a cultura vai mudando e as pessoas vão esquecendo princípios básicos da vida. Princípios básicos da sua origem. Por que eu nasci? Eu nasci para ser salsicha na nossa época. Eu e o Marcelo é dessa época. Nós nascemos para ser salsicha. Por quê? Esse era o slogan que a gente tinha. Mas parece que hoje se perdeu essa origem. Aqui, Jesus não está preocupado. Ele quer te dar de novo o teu referencial. Ele quer mostrar de novo aonde você precisa ir. A sogra de Pedro precisava sorrir? Não. O que ela precisava? Que aquela enfermidade a deixasse. O que Jesus fez? Tocou nela. Qual foi o efeito? Tirou a febre, tirou a enfermidade, a mulher se sentiu bem, se colocou de pé, e tão bem que ela estava, que ela começou a servir. No livro de Mateus, usa-se o singular, dizendo que serviu Jesus. No livro de Marcos e no livro de Lucas, é ao contrário, diz que serviu-os. Serviu também a Pedro, serviu também os demais que estavam juntos. Os que estavam junto com Jesus. O que eu estou dizendo? Quando você é tocado, você muda. E você também começa a servir. Jesus serviu ela. O que recebeste de mim, você dá. E ela fez o que tinha. E ela serviu. Seguiu o texto. Aí chegou a tardezinha. De tardezinha, deixa eu lembrar vocês que não tinha a lâmpada que tem hoje, a iluminação que tem hoje. De tardezinha é escuro. E começou a encher de gente. Jesus, pela palavra, uma outra forma, agora ele falando, ele começou a tirar os espíritos imundos. O que é espírito imundo? Tem gente que não entende isso. Sabe aqueles nervosos, aquelas coisas loucas que acontecem que você está fora de si? Está dentro disso. Está dentro disso. Está dentro disso. Está dentro disso e um pouquinho pior, mas vamos só deixar nesse por enquanto. Ele só falando, sabe o que acontecia? Eles iam embora. No livro de Marcos e no livro de Lucas, ele é um pouquinho mais claro. Ele saiu dizendo, você é o Cristo, o Filho de Deus que era para vir. E ele falava, cala a boca, vai embora. Por quê? Jesus não precisava de propaganda. Ele não queria receber louvor naquele momento. Ele queria mostrar
que ele veio para servir. Porque se eu falo o meu título, as pessoas vêm em cima do meu título. Mas se eu trabalho pelo que eu sou, as pessoas vêm pelo que eu faço. Jesus queria trazer as pessoas pelo que ele fazia. Dizendo, vocês reconhecem o que eu estou fazendo? Nossa, o que você faz vem de Deus. Obrigado. É isso que ele queria ouvir. Porque aí você sente a diferença. O texto que eu chamei um toque de Jesus. Um toque dele. Seja uma palavra. Seja um chegar próximo. Seja a sua ação. Eu vou fazer tal coisa em teu nome, Jesus. Jesus está lá em cima dizendo, nem isso. Ele diz, segue, é seu. Ou fazendo como os antigos faziam, um simples sinal. Como eram os olhos dos antigos? Um olho sério, o que dizia? Um olhar sério para uma criança antes, o que era? Várias coisas. Apenas um olhar. Um olhar ali, num determinado momento, precisava de mais palavras? Vai falar. Não precisava nem falar, né? Só o olhar já saía, quietinho, ó. E em casa, nós conversamos. Isso. Um olhar. Hoje você tem que Só. berrar, Você conhece, né? Só um olhar. Isso é a escola antiga. Não percam essas verdades. Essa escola faz a diferença. Traz união. Traz as pessoas para perto. Jesus fazia isso. Um toque. Um toque dele. Era suficiente. Tinha uns que assobiavam. Tinha esse também. Mas tudo bem. Jesus não tinha a aparência que a televisão coloca. Mas presta atenção numa coisa. Jesus nunca colocava intermediários. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder. Ele sabe de tudo. Ele está em tudo quanto é lugar. Ele não tem dificuldade nenhuma para fazer qualquer coisa. Se você chamar ele na China, ele te responde. Se você chamar ele aqui, ele te responde. Se chamar no norte dos Estados Unidos, ele te responde. No sul dos Estados Unidos, ele te responde. Não interessa o lugar. No mesmo momento. Ele não fica, para, chamada 33. Para, 42. Está falando demais. Para, seja devagar. Ele não está. Por isso ele é Deus. Por isso ele falou que ele faz contato direto. Eu dei 3 exemplos para vocês. Em minuto nenhum ele falou, fala com os meus discípulos, ou segue os caminhos A, B e C que eles vão resolver. Não. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas por que Jesus faz isso? Porque ele gosta de ser um centralizador? Porque nos dias de hoje nós aprendemos que isso é errado. Nós temos que delegar, nós não podemos centralizar. Jesus nunca vai abrir mão do seu poder e do seu direito. É dele. Disso ele não abre mão. Mas uma vez que você recebeu o toque dele, você é embaixador, você é testemunha, você é a sequência. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade para falar. E quem foi que disse que eu preciso falar? Quem foi que explicou essa? O seu testemunho fala-lhe mais do que muitas palavras. Quantas pessoas nós já vimos e falaram tão bem, falam eloquente, tem uma fluência na voz sobrenatural, mas quando fecha a porta, você fala que esse não é aquele.